Então, pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu sou Josias Góes Soares, sou professor aqui no município de Novo Hamburgo e sou mestrando do programa de pós-graduação de Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou desenvolvendo a minha pesquisa como tema principal, abordando o racismo estrutural através de um projeto de educação antirracista que eu desenvolvi na minha escola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniela Lagranha, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. Meu projeto de pesquisa estuda como estudantes de fisioterapia que não se encontraram com o currículo usam rotas alternativas negociando para poder se formar em fisioterapia. A gente escolheu a tese Jornalismo Infantil e Desejo de Consumo, o discurso da revista Recreio. É uma tese de doutorado realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em Comunicação e Informação, vinculada à Faculdade de Biblioteconomia. A tese concluída no ano de 2013 tem por autoria Thais Helena Furtado e orientação de Márcia Benetti. Apresenta por objetivo principal compreender como os discursos jornalísticos na revista Recreio buscam acionar o desejo de consumo das crianças. Por objetivos secundários, identificar os discursos presentes na revista Recreio, problematizar as características e modos de constituição desses discursos, compreender o funcionamento desses discursos no eixo da problematização sobre os valores contemporâneos, especialmente o consumo. Para averiguar se a tese é uma pesquisa qualitativa de qualidade, utilizamos as sugestões de Denise Gastaldo para olhar o capítulo metodológico. Olhamos os seguintes itens: o tipo de estudo e congruência teórica, a revisão de literatura atual sobre a metodologia, local e contexto do estudo, posicionalidade do pesquisador, participantes, estratégias de coleta de dados, análise de dados, rigor do estudo, ética, possibilidades e limites do estudo. Tipo de estudo e congruência teórica. Explicar o porquê do estudo será qualitativo e de que maneiras a metodologia escolhida permite responder à pergunta ou objetivo de pesquisa. Nessa tese, não houve uma explicação na metodologia quanto ao estudo ser uma pesquisa qualitativa. No entanto, ao colocar o tipo de análise do estudo na seção, como o nome, metodologia, análise do discurso, se subentende que o estudo pode ser qualitativo. Explicar a congruência entre o referencial teórico e a metodologia escolhida. A congruência entre o referencial teórico e a metodologia escolhida. A autora toma por referência a análise de discurso francesa, entendendo o texto não somente por suas características linguísticas, mas como algo que é atravessado pela exterioridade, ou seja, pelo próprio discurso. Se apropria dos entendimentos de discurso de Bakhtin, Péchet, Manigault, Charrodot, Foucault, Benetti e Orlandi. Embora esses autores abordem a questão do discurso de forma distinta, são unânimes em considerar importante as condições históricas e sociais, assim como a memória, nas quais estão atreladas a constituição de determinados discursos. A pequena revisão de literatura atual sobre a metodologia escolhida, publicações mais recentes. A autora não fez uma revisão de literatura referente à metodologia utilizada, não demonstrando, portanto, outros trabalhos que se utilizaram de análise do discurso francesa, como abordagem teórico-metodológica, para problematizar as questões de desejo de consumo em crianças. No entanto, a tese apresenta vários estudos para retratar de que forma foram relatadas problematizações interdiscursos e como essas constituíram as formações discursivas oriundas das análises da revista Recreio. Particularidades. A forma como a análise de discurso foi feita está bem descrita e detalhada com clareza. Na primeira seção da metodologia, 5.1, chamada Análise de Discurso e Jornalismo,
A autora descreve o jornalismo como sendo um gênero discursivo, funcional, informativo, opinativo, interpretativo e que contempla relações de poder nas quais a credibilidade das notícias é o capital simbólico oriundo, na maioria das vezes, de um acontecimento, algo que passou e por isso pode ser noticiado. Na seção 5.2, o interdiscurso na perspectiva da análise de discurso, a autora problematiza a heterogeneidade constitutiva nos discursos e que o entendimento de que é dito ou escrito depende da interpretação do outro, não existindo, portanto, neutralidade. Nessa perspectiva, a simultaneidade das interpretações, os discursos são sempre incompletos e constituem uma camada na qual há sempre falhas. E se o estudo é apenas denominado como pesquisa qualitativa, em nenhum momento a autora se referiu à tese como sendo uma pesquisa qualitativa. Local e contexto do estudo. O acesso a particularidades do local. Para se adentrar na análise discursiva, a autora achou importante conhecer a redação da revista Recreio, sendo, a partir do contato com a editora-chefe, Fernanda Santos, que optou analisar 23 exemplares, durante 6 meses seguidos, por ser esse o período correspondente a um ciclo completo do editorial da revista. Foram selecionados exemplares do número 606 a 628, publicados no período de 20 de outubro de 2011 a 22 de março de 2012. Posicionalidade da pesquisadora. Motivações e competências para o estudo. A posicionalidade da autora aparece na introdução. Ela se apresenta como sendo uma pessoa da área da comunicação, que havia feito mestrado nas letras, que teve por objetivo analisar o discurso na revista Veja. A opção por analisar no doutorado uma revista voltada ao público infantil se deu por perceber que seus filhos, um menino de 15 anos e uma menina de 8 anos, se relacionaram de formas distintas em relação à mídia, apesar de alguns comportamentos se repetirem em ambos. Ademais, a autora relata que percebeu um estímulo ao consumo através das campanhas publicitárias presentes na revista. A posicionalidade da autora aparece também na escolha do referencial teórico-metodológico, cuja opção foi pela análise de discurso francesa para compreender como o discurso jornalístico da revista Recreio busca acionar o desejo de consumo das crianças. Mais especificamente, na perspectiva de Jarrodot, uma vez que abandona o termo formação discursiva e adota imaginários sociais ou coletivos sociodiscursivos. O estudo não descreveu os participantes na parte metodológica, pois faz uma análise de documentos. Estratégia para a geração de dados. A pesquisa se propõe a analisar o discurso da revista Recreio a partir das relações entre discursos, ou seja, interdiscursos e não da relação entre sujeitos com o discurso justificando o não uso da conversa com a chefe da redação da revista, somente as informações relevantes para a escolha dos exemplares para realizar a análise de discurso. Fases da geração de dados. 1. Visita a redação da revista Recreio. Parafraseando uma frase que está no texto, Por isso, as condições de produção de um discurso são tão importantes para a análise do discurso e por isso foi tão importante conhecer a redação da revista Recreio para realizar este estudo. Número 2. Leituras periódicas da revista Recreio. Número 3. Identificação dos discursos presentes na revista Recreio. Número 4. Agrupamento, como foi o caso do discurso científico e do discurso didático. Interdiscursividade. Universo discursivo, discurso da mídia, campo discursivo, discurso
da revista Recreio, discurso jornalístico infantil revistativo da Recreio e espaços discursivos, que são discurso jornalístico, discurso publicitário, discurso científico didático, discurso de entretenimento e discurso sobre a revista. Análise de dados. Uma delimitação dentro do discurso jornalístico que consiste em discurso jornalístico funcional e discurso jornalístico textual. A autora delimita seu trabalho dentro do gênero do discurso jornalístico textual e se serve da análise do discurso para perceber sentidos de discursos extremos que se mostram visíveis e se entrelaçam com o discurso jornalístico, visto que o objeto de seu estudo é uma revista semanal produzida para um público infantil. De acordo com a autora, existe uma camada visível, o texto, e outra invisível, discursiva, determinada histórica e ideologicamente, que só pode ser percebida através da análise. A esse tipo de análise é dado o nome de interdiscurso, que é a relação entre discurso e está associada aos sentidos significados. Nessa linha, está posicionado este trabalho, visto que o produto final da pesquisa é uma relação entre os discursos encontrados nos periódicos da revista Recreio, denominados de Discurso Jornalístico Infantil Revistativo da Recreio. Durante 6 meses, a autora recebeu, leu e estudou os exemplares da revista Recreio. Depois, se debruçou sobre os textos com o fim de encontrar os discursos que foram definidos como 1. Discurso primeiro jornalístico, discurso publicitário, discurso científico, discurso didático, discurso de entretenimento. Apêndice lista de códigos. Há lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de fotografias, porém não há apêndice com lista de códigos neste trabalho. Teoria e análise. Na seção 5.3, descobrindo o discurso da revista Recreio, a autora articula de que maneira articulou o referencial teórico-metodológico a fim de responder seu problema de pesquisa. Assim, foi explicando como chegou no discurso dominante da revista que, neste caso, é o jornalístico, até chegar à problematização sobre o desejo de consumo produzido pela mídia voltada a crianças. Rigor do estudo. Verificação do rigor. Como estratégia de verificação do rigor da pesquisa, a autora, após identificar discursos presentes na revista Recreio que acionam o desejo de consumo, ela volta ao material de análise para identificar as formações discursivas ali presentes. Nesse retorno, a pesquisadora juntou o discurso didático ao discurso científico, por serem muito semelhantes e de difícil diferenciação na revista. Transparência nas decisões tomadas. A autora utilizou, por referência a Patrick Charrodot, ao que se refere à separação de categorias de discursos jornalísticos, que são, segundo ele, propagandistas, científico e didático. Ao voltar para o texto, a autora encontrou outros discursos que não se encaixaram nesses, denominando-os de entretenimento. Ética. A pesquisa documental foi analisada a partir de publicações de uma revista de circulação pública. A equipe editorial estava ciente da realização do estudo. Portanto, não houve a necessidade de termo de consentimento livre esclarecido, uma vez que não havia participantes da pesquisa. Possibilidades e limites do estudo. São os dados transferíveis? Para que contextos? Para que grupos? Com o passo a passo apresentado pela autora, sobretudo aos exemplificados nos itens 6, 7 e 8, é possível tomá-los por referência em demais análises textuais que tenham análise de discurso como referencial teórico-metodológico. Limitações e interferências. A autora apresenta
que a perspectiva adotada é construcionista, na qual entende que a realidade é construída e tem relação com o momento histórico no qual está inserida, apesar de também ter relação com o que já aconteceu. Ainda, a autora apresenta que a análise de discurso se refere à produção textual de interdiscursos presentes na revista Recreio e não da relação dos sujeitos com esses discursos. Deste modo, outras problematizações podem ser produzidas para além das que foram apresentadas. Então, galera, essa foi a nossa contribuição, né, mediante o trabalho que nós estudamos. E a gente se despede aí. Eu acho que a gente fica aberto a demais colocações a respeito para poder fazer na aula presencial, se alguém tiver alguma dúvida, né, até se tiverem colegas que também escolheram essa tese como proposta da atividade. Então tá, né, pessoal? É isso aí. Um abraço. Abraço, até.